Estamos ao vivo, tivemos um probleminha com o som e agora deu tudo certo. Vamos começar a nossa live novamente. Deixa eu dar as boas-vindas a todos vocês. Deixa eu dar aqui boa noite a todos vocês que estão chegando aqui devagarinho. Sejam bem-vindos à nossa live semanal. Vamos começar aí mais uma semana com muito conhecimento, com muito aprendizado, com muita troca, porque esse é o grande objetivo das nossas lives semanais. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muda tudo na carreira de um especialista em dor. Um tema que perpassa por várias áreas da jornada de atendimento de um especialista em dor. Então nós vamos falar sobre algo que vai mudar, que vai transformar a sua carreira, que é sobre a sua autoridade clínica. Como ter mais autoridade clínica aos olhos do paciente? Como é que a gente faz para ser mais valorizado, para a gente ser mais respeitado pelo nosso paciente? O especialista da saúde, ele quer sim ser muito valorizado pelo paciente. A grande questão é que ele não quer percorrer o caminho para conquistar essa autoridade. Ele não quer fazer o passo a passo, o caminho que ele tem que fazer para poder conquistar a sua autoridade. Ele apenas quer que o paciente entenda que ele tem uma autoridade clínica, que ele é uma autoridade clínica, e isso por si só ele quer que o paciente entenda, para valorizar o atendimento dele. Então hoje nós vamos trazer aqui vários insights, várias informações, conhecimentos, que vai quebrar alguns padrões de pensamento seu e que vai contribuir fortemente para a sua prática clínica. A partir de amanhã, quando você sentar, aplicar, você acredito sim que esse tema ele vai realmente transformar toda a sua referência, toda a autoridade que você tem frente aos seus pacientes. Então nós vamos falar sobre 5 códigos secretos que é pra gente fazer, né, aquela expectativa. Então 5 códigos para você conseguir aumentar a sua autoridade clínica no tratamento da dor. Então nós vamos falar hoje especificamente para especialistas no tratamento da dor e como é que a gente faz, quais são os passos que a gente tem que dar, quais são os comportamentos que a gente tem que ter no consultório para poder aumentar a nossa autoridade clínica frente aos olhos daquele que é mais importante, frente aos olhos dos nossos pacientes, que são aquelas pessoas que têm que visualizar a nossa autoridade e a nossa relevância. Tudo bem para vocês? Então vamos chegando aí. Boa noite para quem vai chegando aos poucos, depois. Então vamos lá. Se você hoje é um especialista em dor, um especialista da saúde, que você sente ainda, tem aquela sensação que os pacientes ainda não valorizam o seu atendimento, que os pacientes não valorizam o preço do seu atendimento, que eles não valorizam o trabalho que você desenvolve. Você ainda conversa hoje com pacientes pelo WhatsApp ou na própria conversa com o paciente na consulta e você sente ainda que tem paciente que não valoriza o seu atendimento, a sua abordagem, tudo que você entrega para ele. Se você ainda passa por essa sensação, se você ainda passa por isso, essa live ela foi feita especificamente para você. Esse tema foi especificamente escolhido para você, para ajudar você a construir a sua autoridade e acabar de vez com essa sensação que ainda você sente de frustração, de tristeza, de fracasso, por achar que o paciente não reconhece, não valoriza o seu trabalho. Tá? Então, é tudo que a gente vai abordar aqui hoje nessa live, tá bom, gente? E eu vou pedir para vocês já compartilharem aí a nossa live também. Aperta aqui no aviãozinho embaixo, compartilha com mais pessoas, porque o conhecimento, ele só transforma, ele só realmente traz um benefício pra gente quando a gente compartilha isso, quando a gente troca essa informação com outras pessoas. Então, todos os domingos nós estamos aqui para aprender, mas também para compartilhar, porque é assim que a gente cresce e é assim que o retorno desse compartilhamento, ele volta para a gente, ok? Então, eu vou revelar para vocês esses 5 códigos secretos aí, secreto que é para a gente fazer aí uma
uma chamada mais atrativa para vocês, mas 5 comportamentos, 5 códigos que vão transformar a sua prática clínica. Foram 5 códigos que eu decifrei para transformar também o meu posicionamento, a minha prática clínica, e eu quero trazer esses códigos aqui para você também, para poder ajudar você e potencializar a sua entrega, potencializar o valor que você cobra no seu atendimento, tá? Então são códigos que constroem realmente uma autoridade real, sem você ter que estar usando muitos outros artifícios para conquistar essa referência, para conquistar essa autoridade, para conquistar aí, muitos especialistas acham que a gente postar que a agenda tá lotada, que a gente postar que atendeu inúmeros pacientes no mês, isso é sinônimo de autoridade. E a gente vai ver que a autoridade, ela vai para muito mais além do que isso. A autoridade, ela vai para muito mais do que você está mostrando, a quantidade de pacientes que você atendeu naquele mês, ou a quantidade, por exemplo, de cursos técnicos que você tem. Então, nós vamos desmistificar aqui muitas coisas, tá? O objetivo do nosso encontro de hoje é fazer você entender que tá faltando, o que é que tá faltando para que o paciente enxergue o seu valor. O que é que está faltando em você, no seu trabalho, nas suas atitudes, no seu dia a dia de consultório? O que é que está faltando para o paciente enxergar valor no seu atendimento? E que ele diga sim para você, sim, eu quero fazer o atendimento com você, sim, você é um especialista em dor que eu escolhi para cuidar de mim. Então, onde é que está o nó, onde é que está o ruído, o ponto crítico da construção da sua autoridade? Para que o paciente ainda chegue para você e você ainda não sinta que ele está ainda, não está valorizando ou não está tornando o seu atendimento relevante para ele. Ele não consegue visualizar isso, tá, pessoal? Então, essa é a nossa grande meta de hoje. E eu quero começar aqui com vocês fazendo 3 perguntinhas para a gente começar de um pilar mais básico, para a gente depois partir para algo mais avançado. E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, primeiro, o que é autoridade? O que é que você entende, enquanto especialista em dor, que é autoridade? O que é que significa autoridade para você? A sua autoridade clínica. Você primeiro precisa se perguntar isso. Por isso que é bom sempre trazer papel e caneta, porque você vai escrevendo essas perguntas, os insights, os questionamentos, e você fica refletindo em cima disso, para você poder construir e amadurecer esse seu entendimento dessa nossa live de hoje, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, se entender, pra gente começar ali do básico. O que é a minha autoridade hoje no consultório? O que é que eu entendo por autoridade clínica? Primeira coisa, a gente definir a autoridade. Segundo ponto é entender o porquê que isso é importante. Qual que é a importância de eu construir uma autoridade clínica? E a gente sabe que a primeira importância, o que é? O paciente valorizar o nosso atendimento, respeitar o nosso atendimento. Esse é o primeiro ponto principal da importância da nossa autoridade. E outra grande questão que a gente tem que se perguntar é, você realmente acredita que você constrói a sua autoridade, está construindo a sua autoridade frente à percepção do seu paciente? Você realmente percebe isso? Será que o meu comportamento hoje, o meu trabalho hoje, no meu dia a dia, eu consigo construir essa autoridade? Ou só está chegando para mim pacientes em que, quando eu digo o preço da consulta, eles não querem fechar comigo? Ou pelo WhatsApp, ou quando chega no consultório, ele não adere ao seu plano de tratamento. Ele até paga a sua avaliação, a sua consulta, mas ele não adere ao plano de tratamento. Se hoje no seu consultório você lida mais com pacientes que não fecham com você, não fecham a consulta, não fecham o plano de acompanhamento que você faz, isso significa que o paciente não está conseguindo ainda perceber, você não está conseguindo construir no seu comportamento a autoridade clínica que você tanto quer. Agora, se hoje você é um especialista da saúde, um especialista em dor, que todos os pacientes que entram em contato com você, esses pacientes sempre fecham com você de cara, é porque esse paciente consegue visualizar relevância e autoridade clínica em você. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que identificar.
Se perguntar e responder para você mesmo o que é minha autoridade clínica, o que isso representa, qual que é a importância disso e se o meu comportamento do dia a dia realmente está construindo essa autoridade que eu tanto quero. Uma coisa é você achar que está construindo a autoridade, outra coisa é o paciente perceber essa autoridade que você está construindo. Então, nós vamos abrir esse papo real aqui, começando com esses 3 questionamentos que eu acho que são fundamentais. Porque um paciente com dor crônica, ele não aceita que você ainda tenha que provar a sua autoridade só através do conhecimento técnico que você tem, do conhecimento técnico, do conhecimento científico. Essa semana, inclusive, eu fiz um post com uma foto de um consultório com a parede recheada de certificados. E eu perguntei, quantos certificados você precisa pendurar na sua parede para o paciente visualizar a autoridade clínica em você? E, na verdade, a resposta é nenhum. Nenhum certificado. Eu não preciso colocar nenhum certificado na parede do meu consultório para eu poder imprimir, para eu poder construir uma percepção de valorização, de autoridade para o meu paciente. Então, o paciente que chega lá sofrendo com dor, ele não quer saber quantos certificados você tem. Ele não quer saber quantos cursos você fez. Ele só quer saber se você consegue realmente resolver o problema dele. E aí é onde está a construção da sua autoridade. É mostrar para ele que você realmente consegue resolver o problema dele, a dor que ele está sentindo. E não é um certificado escancarado na parede que vai trazer isso para o paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa autoridade, a gente não pode impor a nossa autoridade para o paciente colocando esses certificados na parede. Ou dizendo quantos cursos técnicos você tem. A sua autoridade é algo que você vai construindo. A autoridade é algo que você constrói ao longo do tempo. Na sua graduação, você constrói a autoridade. Quando você se forma, você também continua construindo a sua autoridade. E esse é o seu papel todos os dias de atendimento, todos os dias, todo momento em que você está pensando no seu paciente, pensando em mostrar valor para o paciente, é o pensamento que você tem que ter. Então, a autoridade, ela não se constrói sozinha. A autoridade, você vai ter que ir dando um passo, construindo um degrau de cada vez. A gente não impõe a autoridade, a gente constrói. Essa semana eu conversei com um especialista e ele falou, poxa, eu tô há 2 meses abrindo o meu consultório. Eu saí do serviço de atenção da rede pública, fui abrir o meu consultório. E os pacientes, quando eles perguntam o preço, eles não fecham comigo. E eu fico baixando o preço cada vez mais para ver se eles fecham. Só que chega uma hora que não dá mais para baixar, porque senão eu vou pagar para trabalhar. Obviamente. E a gente pensa, será que um especialista em dor, usando essa metodologia de trabalho, usando essa forma de trabalho, toda vez que chega um paciente, o paciente pergunta o preço, o paciente não aderiu, e ele começa a reduzir o preço pela 2ª vez, e reduz pela 3ª vez, e reduz pela 4ª vez. Será que esse papel, será que esse comportamento, essa comunicação que ele está usando, realmente está agregando valor? Realmente está construindo a percepção de autoridade que ele quer? Então a gente tem que ter muito cuidado em como a gente está construindo essa autoridade. Muito cuidado para não construir uma autoridade por necessidade. O que é construir uma autoridade por necessidade? Você é um especialista, tá com consultório, próxima semana só tem 2 pacientes para atender. Aí chega segunda-feira, um paciente entra em contato, uma pessoa entra em contato. Você, por necessidade, não quer perder o paciente, porque você precisa preencher a sua agenda. Então, por necessidade, o que é que você faz? Você entra numa lei de concessão para o paciente. Concessão de desconto, concessão de preço, concessão de tudo para ele, de facilidade de horário, de agendamento, de preço. Tá ali de perna aberta para o paciente. E aí você tentando construir uma autoridade por necessidade. Só que você não vai construir autoridade nenhuma trabalhando desse jeito. Quando a gente passa necessidade, entre aspas, a gente tem uma tendência a fazer muitas concessões
e concessões muito rápidas e fáceis para o paciente. E isso destrói a nossa autoridade, isso não constrói. Ou até constrói, mas constrói o quê? Uma autoridade negativa. E a gente não quer. A gente quer construir uma autoridade, só que uma autoridade positiva. Tá? Então a gente vai falar muito sobre isso. E tudo isso tá dentro dos nossos 5 códigos secretos de como construir uma autoridade clínica no tratamento da dor. Tá? Então a autoridade, ela não vai ser construída com os certificados que você coloca na parede, com a quantidade de curso técnico que você fez, com o jaleco bonito que você veste. Hoje existe aí uma grande discussão em algumas áreas da saúde. Atendo com jaleco, atendo sem jaleco. Se eu atender com jaleco, eu vou imprimir mais autoridade. Se eu atender sem jaleco, eu vou imprimir mais autoridade. Aí fica nessa discussão. Bota ou tira jaleco? Será que o jaleco realmente representa a minha autoridade enquanto especialista no tratamento da dor? Não vai. E o paciente precisa perceber isso. E como é que o paciente percebe isso? Através das nossas atitudes. Através dos nossos comportamentos enquanto especialistas em dor. Nós vamos falar muito sobre isso agora, tá? Então, a autoridade, entenda aqui. O que é que eu quero deixar claro aqui para vocês? A autoridade é o que está na mente do seu paciente. A autoridade é a percepção de valor que o paciente tem sobre você, sobre o seu trabalho. A autoridade não é aquilo que você acredita que você está apresentando e que isso está construindo a sua autoridade, não. Você tem que pensar como o seu paciente pensa. Como é que na cabeça do meu paciente ele percebe, ele sente que eu sou uma autoridade clínica no tratamento da dor? É quando eu faço o quê? É quando eu me comporto como? É quando eu digo o quê? É assim que a gente tem que pensar em como construir a nossa autoridade. Então, ela é construída em várias vertentes, no seu comportamento, na sua comunicação, na sua presença digital, na sua presença na hora do atendimento. Em todas essas nuances, você vai construindo a sua autoridade clínica. E essa autoridade, para ela poder se multiplicar, para ela poder crescer, você precisa crescer essa autoridade como? Através de um posicionamento estratégico. É o seu posicionamento de forma estratégica, de forma intencional, que vai fazer o paciente perceber essa autoridade clínica que você quer construir, essa percepção de autoridade clínica que você quer construir na mente do paciente. Faz sentido para vocês, gente, isso que eu tô falando? Muitas pessoas entraram depois, né? Algumas pessoas entram e saem, mas assim, faz sentido para vocês, vocês que estão acompanhando, que essa construção de autoridade, a gente tem, na verdade, que a autoridade, a gente tem que construir, a gente não tem que impor. E a autoridade é pensar como o nosso paciente pensa. Não é só pensar como o profissional da saúde pensa. Por quê? O que a gente pensa? O que é que nós, especialistas da saúde, pensamos? Poxa, eu tenho vários certificados. Eu tenho certificados de 3 especializações, fiz um curso fora do Brasil, tenho um mestrado, tenho um doutorado. Então, isso vai me dar um know-how, isso vai me dar uma autoridade técnica e científica de que eu tenho domínio para desenvolver essa percepção de referência para o paciente. E aí eu vou contar a minha história clínica para vocês. Quando eu retornei para o consultório, eu já tinha tudo isso. Eu já tinha tantos certificados de muitas outras coisas, de pós-graduação, de especialização, de residência, de mestrado e de doutorado. Mas nenhum desses diplomas foi o suficiente para eu começar a minha carreira no consultório. Em que sentido? Será que o diploma não funciona? Não é isso que eu estou dizendo. O diploma funciona. Eu só estou querendo falar para vocês que o paciente ele não tem acesso a isso. O paciente não tem acesso a isso na hora que ele pergunta o preço do atendimento e na hora que ele vai fechar um tratamento. Ele não tem acesso a isso. Os seus diplomas representam a coleção de conhecimentos que você foi agregando ao longo do tempo. Mas que uma boa parte desse conhecimento, ele não desenvolve em você habilidades, capacidades, competências
para você construir a sua autoridade. Então, no início da minha jornada no consultório, eu já tinha todos os diplomas que você poderia pensar na construção de uma carreira científica e acadêmica de um especialista em dor. Mas o que acontece? Mesmo assim, a agenda fica vazia. Mesmo assim, os pacientes não confiam. Mesmo assim, outros colegas da saúde também não confiam. E aí, o que a gente tem que fazer então? Eu estudei tanto, eu investi tanto, eu ralei tanto, e mesmo assim eu não consegui construir a autoridade que eu queria. E mesmo assim, quando eu postei a agenda aberta, os pacientes não vieram. Então vejam só que a nossa autoridade, ela não se constrói apenas com diplomas. Porque a gente tem especialistas em dor que não têm uma jornada maravilhosa de diplomas, mas sabe se posicionar, sabe se apresentar, sabe construir a sua autoridade, e o paciente vai e diz um sim para esse especialista, mesmo ele não tendo todos os diplomas que a gente acredita que o especialista precisa ter. E isso acontece porque a percepção de autoridade, ela vem antes da sua técnica. Percepção de autoridade, ela vem antes da sua técnica. Então, para o paciente experimentar o seu tratamento técnico, o seu conhecimento técnico, que é na hora do atendimento, na hora da aplicação de uma intervenção, na hora de uma anamnese, de um exame físico, antes disso, o paciente precisa primeiro ver a sua autoridade. Então, a percepção de autoridade, ela sempre vem antes da sua habilidade técnica. Então, não é um currículo extenso, não é 50 diplomas, não é nada que você pendura na sua parede para mostrar para o paciente que isso vai construir a sua autoridade. O certificado, entenda que o certificado, ele é uma conquista sua, é para você, é uma conquista sua. Mas a autoridade, ela é percepção, ela é subjetivo. E o certificado, ele é algo concreto, objetivo ali. Ele é um papel que mostra para as outras pessoas que você concluiu ali uma formação. Mas ele é seu, é uma jornada sua. E o paciente não tem percepção disso, tá? Então, não é sobre você ter mais títulos, mas é sobre como o paciente percebe você, tá certo? Não é sobre você ter cada vez mais título. Poxa, eu vou fazer agora um curso disso, um curso daquilo outro, e aquilo outro, aquilo outro. Não, mas é como o paciente lhe percebe. E aí sim, ele vai apostar em você. Então, muito cuidado quando a gente acha que vai abrir um consultório e você não tem... ninguém vai acreditar em você, ninguém vai confiar em você, ninguém vai querer apostar no seu atendimento, ninguém vai acreditar que você tem potencial para isso. Muito cuidado, isso é a síndrome do impostor. A gente acha que nunca tem autoridade clínica e científica para poder cuidar dos nossos pacientes. Mas é porque a gente pensa que a autoridade é só o certificado que a gente tem. Aí o especialista que trabalhou a vida inteira na rede pública, quando ele sai e abre o consultório dele, ele já tem 8 anos de formado. Ele acha que por ele não ter um arsenal de certificados, ele não vai conseguir sobreviver do consultório particular dele. Só que isso é pura crença limitante da nossa cabeça, tá? Porque a autoridade, ela vem antes da técnica, tá bom? A gente tem muitos especialistas em dor que perdem muitos pacientes simplesmente porque não sabem comunicar o seu valor, não sabem dizer isso para o paciente. E a autoridade, ela não vem assim, ela não vem de a gente só abrir a boca, ou a gente só abrir ali as portas do consultório e achar que o paciente vai identificar isso na gente, não. A gente tem que construir essa percepção de valor. E aí, por que a gente tem que gerar essa percepção de valor, né? Muitos especialistas também ainda não têm isso muito palpável para si. Por que então que eu preciso, já que eu sei o que é autoridade agora, por que então eu preciso construir essa autoridade? E aí, eu trago aqui um ponto relevante quando a gente fala sobre vender o nosso trabalho para o paciente. A autoridade, ela faz com que a gente construa no nosso paciente uma coisa importantíssima na hora de vender, que é o quê? Confiança. Quando você constrói autoridade, você constrói automaticamente a percepção de confiança.
Então, o paciente, ele confia mais em você, porque você mostra mais autoridade para ele. E confiança, ela gera adesão ao plano de tratamento. Confiança gera adesão à sua consulta e ao tratamento que você vai propor. Então, quando o paciente senta no seu consultório, na cadeira, para você apresentar para ele o plano de tratamento que você vai querer apresentar e vender para esse paciente, se ele tiver uma percepção de autoridade sua alta, esse paciente ele vai pagar pelo seu atendimento, ele vai aderir ao seu plano de tratamento. Mas se ele chegar no seu consultório com a percepção de autoridade baixa, vai ser muito mais difícil para você conseguir fechar o atendimento, o tratamento com esse paciente. Então, a autoridade, ela gera confiança. E confiança gera adesão do paciente ao nosso trabalho. E quando ele adere ao nosso trabalho, vem então o que? O nosso resultado. Aí vem tanto o nosso resultado clínico, que é a transformação clínica de saúde na biologia do corpo daquele paciente, a transformação orgânica, como também vem o nosso resultado de negócio, o nosso resultado financeiro, o resultado para a nossa empresa, que é o consultório ou a clínica. Não é isso? E o nosso resultado vai gerar o quê? Outras indicações de outros pacientes. E assim o círculo vai girando no seu trabalho. Para você ver como a gente não pode só pensar em chegou o paciente, o nosso fluxo não é só esse, né? O paciente chega, a gente atende, dá alta e vai embora. Não é mais o fluxo que funciona. O fluxo que a gente está construindo é o quê? Autoridade, confiança. Confiança gera adesão, adesão gera resultado e resultado gera indicação. É assim que você enche a sua agenda. É assim que você lota a sua agenda. Então, você construir esse processo de construção de autoridade, ele é um ato praticamente invisível. Ele é subjetivo. Não é palpável aos nossos olhos, mas ele é determinante para você construir uma carreira sólida. Para você começar do zero no seu consultório particular e conseguir crescer, a autoridade clínica, a construção dessa autoridade, ela é um ato invisível, mas ela é um ato determinante. Ela vai determinar se você realmente vai prosperar no seu consultório, tá? E aí eu pergunto a vocês, né? Quantos tratamentos você já foram recusados? Quantos pacientes já recusaram o seu tratamento, o seu atendimento, porque eles estavam achando caro? Né? Quantos pacientes a gente perde ainda por dia, por semana, por mês, porque o paciente pergunta e ele acha que está caro o atendimento dele? E por que isso acontece? Porque o paciente ainda não confiou totalmente em você. O paciente ainda não confiou totalmente no seu trabalho. E o nível, a régua dele, o termômetro dele de confiança ainda está muito baixo. E precisa sempre ser alto para que o paciente feche com você de forma mais fácil, mais leve e tranquila. Então, eu vou trazer aqui para vocês os 5 códigos. E o primeiro código que eu quero que vocês anotem é clareza de método. O que é clareza de método? O paciente, pessoal, ele não compra o tratamento. Ele compra a confiança que você gera nele. Como é que você gera confiança? Mostrando para ele que você tem um método de atendimento, que você tem um fluxo de atendimento, que você tem um passo a passo de atendimento, que tem início, meio e fim. Então, clareza de método, ou seja, clareza do processo de atendimento pelo qual o paciente vai passar quando ele aderir ao seu tratamento. Então, é clareza de método, clareza de caminho. Mostrar para o paciente muito mais, é muito melhor, é muito mais forte você mostrar para o paciente o como ele vai ser tratado do que o porquê ele precisa ser tratado. Então, para você construir a sua autoridade, mostre para o paciente o como ele vai ser tratado. Que o seu tratamento ele tem um método, ele tem um passo a passo, ele tem etapas, que é para isso trazer clareza para o paciente.
Porque quando o paciente sai com dúvida do seu atendimento, quando ele sai ainda com alguma interrogação, fica mais difícil para esse paciente fechar com você. A gente não pode deixar o paciente ir embora com dúvidas. O paciente tem que ter clareza por tudo que ele vai passar, todas as etapas do tratamento, por que que isso faz sentido para ele, por que que ele precisa passar por todas essas etapas dentro do seu atendimento. Porque senão o paciente vai ficar achando que você está só tomando o tempo dele e tomando também o valor financeiro do dinheiro dele. Ah, eu vou colocar aqui um plano de tratamento de 3 meses porque ele quer ganhar o meu dinheiro durante 3 meses. Às vezes é isso que o paciente pensa. E como você faz para desconstruir isso e ganhar autoridade? Mostrando que você tem um método de trabalho. Mostrando para o paciente clareza que existe um raciocínio clínico por trás desse seu método. Existe uma lógica clínica naquilo que você está propondo para o paciente. E o tratamento da dor, ele precisa disso. Independente se é uma dor aguda ou se é uma dor crônica. O paciente com tratamento com dor, ele precisa que o seu atendimento, o seu tratamento, ele seja feito dentro de método, com início, meio e fim. Isso traz mais o quê? Clareza para o paciente. Muitos especialistas querem trabalhar em cima da tentativa e erro. A gente vai fazendo aqui e você vai melhorando, a gente faz agora 4 atendimentos, depois faz mais 4 e vai indo. E o paciente vai dizer assim, vai indo, e quando que termina? Quando é que está o início, onde é que está o meio, onde é que está o fim? O paciente não vê, claro, ele não compreende. Ele não se compreende dentro desse tratamento. Por que ele não se compreende? Porque nem você, especialista em dor, compreende o próprio programa de tratamento que você elaborou, que você criou para ele. Como é que você vai apresentar isso para o paciente? Então, o seu método não é claro nem para você e nem tão pouco para você explicar ao paciente. Então, o primeiro grande código para você é isso. É você desenhar o seu processo terapêutico e aprender a apresentar isso para o paciente. Clareza de método. O segundo código que eu quero trazer aqui para vocês é a comunicação. Comunicação estratégica, linguagem estratégica. A sua comunicação, ela tem que educar o paciente e nunca confundir o paciente. A sua comunicação, ela tem que educar o seu paciente e nunca deixar o paciente desorganizado, confuso, com dúvidas, tá? Então, a sua linguagem, ela tem que ser estratégica. E essa linguagem estratégica que vai aproximar o paciente de você. E aí eu quero trazer aqui uma técnica para você, que é a técnica DU. O que é a técnica DU? Técnica da didática útil. Você tem que ser muito didático quando você estiver falando com o paciente. Fale simples, fale claro, fale com intenção e fale de forma objetiva, direta. Não fale termos técnicos. Use histórias para contar o tratamento para o paciente, para contar como é que ele vai melhorar. Use metáforas, use analogias, porque isso é uma linguagem estratégica para aproximar o paciente de você. Porque às vezes tem plano de tratamento que é longo demais ou que ele é alto ticket. Quando a gente trabalha com plano de tratamento, intervenções de alto ticket, essa sua comunicação, ela tem que ser altamente estratégica, eficaz e educativa. E simples. Ela tem que ser simples, clara, objetiva e direta ao ponto. Senão o paciente ele não vai comprar a sua ideia. Senão o paciente não vai apostar em você. Então, se o paciente sai com dúvida de quando ele entrou no seu consultório, a sua autoridade, o nível da sua autoridade desceu para ele. E aí esse paciente não vai fechar o tratamento, ele vai achar que tá caro. Ele vai dizer que tá caro. Na mesma hora ele diz que tá caro. Por quê? Porque a sua linguagem ela não foi estratégica. A sua autoridade desceu no nível do paciente, na consciência dele, e para ele vai ser muito mais difícil querer apostar em você. Então, evitar jargões técnicos demais, evitar palavras muito científicas, porque até quando você trata
um outro especialista na área da saúde, porque às vezes nós somos chamados para cuidar de um outro especialista da saúde. E quando a gente sabe disso, a gente vai e pensa o quê? Nossa, eu tenho que chegar lá e tenho que falar palavras técnicas para ele entender que eu sei também, que eu tenho um conhecimento, que eu tenho autoridade e que eu tenho um domínio técnico nas palavras. Só que até para essas pessoas, a gente tem que utilizar uma linguagem simples. Por quê? Porque você entende o seu plano terapêutico, mas o paciente de outra categoria profissional pode não entender o seu plano terapêutico. Então, você tem que falar simples até quando você estiver cuidando de outros especialistas da saúde. Porque o seu fazer é diferente do fazer dele. Então, não é porque ele tem um conhecimento técnico igual ao seu, ou parecido com o seu, próximo ao seu, que você vai falar diferente com ele. Então, evite jargões técnicos e trabalhe muito com histórias com o paciente, com relações do dia a dia. Tente relacionar na sua comunicação os ganhos que esse paciente vai ter com o dia a dia da vida dele, da vida social, da vida do trabalho, da vida em casa. Essa linguagem, ela se aproxima muito mais do paciente. O paciente precisa entender para poder aceitar. Se o paciente não entende, ele não aceita. Então, o paciente precisa entender do que é que se trata aquele tratamento para ele poder aceitar. Então, tem muitas frases que vocês podem usar, muitos scripts que vocês podem usar, roteiros de frases que vão despertar nesse paciente essa linguagem de confiança. Inclusive, eu tenho até um guia de 50 scripts de vendas de consultas, que são scripts para aumentar a confiança do paciente, aumentar a sua autoridade, para que o paciente diga sim para você de forma muito mais leve, tranquila, tá? Então, sempre valide isso. Sempre valide o pensamento do paciente. Sempre valide se ele está entendendo ou não, se ele está com dúvida ou não, para que você possa resolver essas dúvidas, essa desorganização que o paciente tem, para facilitar esse paciente a tomar a decisão de compra, a tomar a decisão de comprar o seu atendimento. O paciente que está confuso, o paciente que está desorganizado, ele não adere ao plano de tratamento. Não adere por quê? Porque ele não se encaixou ali. Ele não vai aceitar porque ele não se percebeu dentro daquele jogo. Tá, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Faz sentido com a prática clínica de vocês? Tá? Outro código, né? Nosso terceiro código aqui que eu quero mostrar. E esse código também é muito importante. Foi uma das coisas que eu percebi grandiosas na minha prática clínica. O que foi que eu percebi que agregava muito valor no meu atendimento e o paciente pagava pelo valor que eu estava cobrando? Era quando eu tinha coerência naquilo que eu falava e naquilo que o paciente via. Coerência. Tem que ter coerência. Então, hoje, eu já abri o perfil do Instagram de diversos profissionais. Profissionais que conversam comigo e perguntam: poxa, Érica, eu não consigo ter pacientes no meu consultório, eu não consigo agendar, não tenho pacientes domiciliares, eu não sei mais o que é que eu faço. Aí a porta de entrada hoje, na grande maioria dos casos, o que é? Redes sociais. Aí eu abro o perfil do Instagram de um especialista desse, que se queixa que não consegue ter paciente. Quando a gente abre o perfil, o que é que a gente encontra? Fotos da vida do paciente, da vida do especialista em todos os locais, menos esse especialista atendendo o paciente, menos esse especialista falando sobre atendimentos, falando sobre o que o paciente sente, falando sobre a transformação que ele gera, apresentando o trabalho dele. Não tem nada sobre isso. Então, quando um paciente abre um perfil de um especialista desse, como é que ele vai identificar essa autoridade? Não tem coerência. Não tem coerência você dizer que atende, que trabalha, que é um especialista em dor, que tem conhecimento, que tem diploma para isso, lá no consultório,
Mas antes disso, o paciente está no seu perfil, olhando, vê se pode confiar em você, vê se tem alguma referência, vê se você já atendeu alguém com o mesmo caso dele. E quando ele abre o seu perfil, não tem coerência nenhuma. É você na fazenda, você na praia, você no restaurante, você no aniversário de alguém. Então não tem coerência. Então ele quebrou, zerou a sua autoridade, o seu nível de autoridade para o paciente praticamente zerou. E esse paciente não vai fechar um atendimento com você, sequer nem fala mais com você pelo WhatsApp, tá? Então coerência é o nosso terceiro código, coerência entre o que você fala que faz, a transformação que você gera, o resultado que você gera no paciente e aquilo que o paciente vê realmente em você. Então a sua autoridade, ela é um alinhamento entre o seu discurso, que é o que você fala, entre a sua imagem, que é a sua postura, a sua imagem também visual, né? A sua identidade visual e aquilo que você entrega. A autoridade é isso. É um alinhamento, tudo tem que estar alinhado. O seu discurso, que é a sua comunicação estratégica, a sua imagem pessoal, que você quer transmitir ao paciente e o que você entrega de resultado. Veja o quanto que a gente precisa envolver diversos pontos do nosso dia a dia e da nossa vida para a gente construir essa autoridade. É o ambiente que você anda, é o ambiente em que você atua, é a sua postura de profissional, de especialista, o seu tom de voz, as palavras que você utiliza, a sua pontualidade no consultório. Eu já vi especialista acreditando que quanto mais ele chega atrasado no consultório, mais respeito ele gera. Mais autoridade ele gera. Gente, por favor, deixar um paciente esperando, isso não é sinônimo de autoridade. Você não constrói uma autoridade positiva no seu paciente quando você acredita que se você atrasar muito para chegar no atendimento no consultório, isso significa relevância, autoridade e respeito, tá? Porque não é. Não é mais. Talvez um dia na área da saúde até fosse, há muitos anos atrás, mas hoje não é mais, tá? Isso é uma desconstrução de autoridade. Então, tudo onde você está, o que você faz, o que você fala, como você se comporta, as palavras que você utiliza, tudo isso comunica autoridade para o paciente. A sua estética visual, a do seu consultório, a sua fisionomia, tudo que você faz, tudo que você entrega para o seu paciente, imprime a percepção de autoridade. E aí a gente tem que ter muito cuidado para a gente não querer que o paciente entenda algo sobre mim, quando na verdade eu não estou passando essa imagem para ele. Então, muito cuidado também com o seu comportamento de profissional generalista e profissional especialista. Muito cuidado com esse tipo de posicionamento. Eu encontro diversos especialistas quando se formam principalmente, ou até quando ainda não amadurece, tem tempos de carreira, não amadurece e diz que atende vários tipos de paciente, com vários perfis de idade, com vários tipos de problemas de saúde. Ou seja, você não especifica, você não é uma autoridade em uma determinada área de atendimento. Você não é uma autoridade para um determinado tipo de demanda de saúde. Ou seja, você está construindo uma autoridade, um posicionamento de um especialista generalista. E é onde a gente se perde. Porque para o paciente ter uma referência do seu trabalho, quando você é generalista demais, atende tudo, todo mundo, qualquer patologia, qualquer problema de saúde, o paciente não vê referência em você. Não vai ver referência em você, porque você não sabe nem o que você comunica para ele. Ora você comunica uma coisa, ora você comunica outra. E quem faz tudo, quem atende tudo, não atende nada. Então, muito cuidado com essa postura de um profissional da saúde generalista, tá? Muito cuidado com esse tipo de postura para vocês, tá, gente? O paciente, ele não escuta só o que você diz. Ele escuta aquilo que você mostra que você é. Então, muito cuidado até com os próprios relacionamentos, com o que a gente posta nas redes sociais. Muito cuidado com o que eu já vi especialista falando, que quem eu sou na minha vida pessoal não representa a minha competência técnica.
como se, por exemplo, eu posso postar no meu fim de semana eu bebendo, caindo no chão com as minhas amigas, e quando eu chego para atender o meu paciente, eu sou uma pessoa completamente diferente e que eu tenho autoridade e que eu promovo o resultado clínico. Sinto muito, mas o paciente não pensa desse jeito. O paciente quer que você seja aquela profissional especialista consagrada de relevância de domingo a domingo, mantendo postura independente do ambiente que você tiver. Você pode estar no festa de aniversário, churrasco, atendendo, você é a mesma pessoa sempre. Então, muito cuidado com esse tipo de pensamento. Porque o paciente, ele não vai construir autoridade só naquilo que você fala, mas sim naquilo que você mostra. Porque antes do paciente falar com você, ele primeiro vai ver você. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? O nosso quarto código... Eita, que a hora passa rápido demais. O nosso quarto código é a nossa escuta qualificada. Escutar ativamente o nosso paciente. Escutar para depois você falar. Muitos especialistas só escutam e já querem responder antes que o paciente termine de dizer aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele quer, quais são as expectativas dele com relação àquele atendimento. Então, ouvir de verdade um profissional da saúde, ouvir de verdade, ouvir atentamente o paciente é uma raridade. A gente acha que a gente escuta, porque o paciente chega, você pega aqui o seu receituário, a sua ficha de avaliação, o que é que você sente, como é que eu posso lhe ajudar, e aí você sai escrevendo tudo. Escutar com qualidade é você realmente se dedicar ao seu paciente. Então ele está aqui sentado aqui na frente, olhe para ele, olho no olho, escute com atenção. Escute e mostre para ele que você quer muito ajudá-lo, que você quer muito transformar aquela condição que ele está passando, aquela dor que ele está sofrendo. Você quer contribuir com a qualidade de vida dele. Então, escutar, primeira coisa é você olhar para o paciente, olho no olho. Bote os seus 2 olhos para o paciente, um olhar firme. Bote os seus 2 ouvidos atentos para o paciente. Não desvirtue o seu olhar. Depois você escreve, depois você manda ele repetir. Enfim, para você registrar tudo. Mas primeiro, faça essa escuta qualificada. Sem pressa, sem julgamento. Se preocupando com o paciente. Mostrando curiosidade no problema de saúde que ele tem. Mostrando curiosidade nas dúvidas que ele tem. Isso é uma escuta qualificada. E o especialista, a maioria do especialista, o que é que faz? Escuta para reagir. Escuta e já rebate. Escuta e já diz alguma coisa. Escuta e julga o paciente. Escuta e diz que o que o paciente está falando não está certo, está errado. Escuta e diz logo que o paciente está pensando diferente, pensando errado. Você está com uma vista, está com um pensamento muito negativo do seu problema de saúde. Nós vamos resolver, tenha calma. Muito cuidado com esse tipo de discurso que a gente faz com o paciente. O nosso grande diferencial para a gente construir a autoridade clínica é você ouvir, você processar, ouvir com amor, com atenção, com carinho, sem julgamento, sem pressa. Processa aquela informação, reflete sobre aquilo e vai puxando mais do paciente cada vez mais. Pergunte mais ao seu paciente sobre aquelas angústias que ele está trazendo para você. E aí, aos poucos, você vai conduzindo com calma, com serenidade, com discernimento. Você vai conduzindo a conversa com o seu paciente, levando ele junto com você. Quem domina, pessoal, todo o jogo na hora da negociação é você, especialista em dor. Mas você tem que transparecer para o paciente que é ele quem está dominando o jogo. Tá? Você transparece que é ele quem domina o jogo. Mas é você, sabendo aplicar esses códigos que a gente está falando aqui, que vai dominar todo esse jogo. De forma leve, suave, sutil. E o paciente nem percebe. E é onde a mágica acontece de um atendimento qualificado, de um atendimento bem feito. É quando você coloca todos esses códigos em prática. E o nosso quinto e último código é o nosso posicionamento. Falamos aqui muito de digital, então o nosso posicionamento digital. Não só o posicionamento digital.
Posicionamento nos dois locais que a gente sempre tem que estar. Posicionamento digital e posicionamento no consultório. Porque primeiro o paciente vê, não é assim? Para depois ele ter o contato com a gente, tá? Então, cuidado com o nosso posicionamento aqui nas redes sociais e também no consultório. Porque o paciente ele vai julgar você antes mesmo de ele pisar na sua clínica. Antes mesmo dele entrar na sua clínica, dele decidir se ele vai ou não falar com você pelo WhatsApp. Antes dele decidir se ele vai ou não até a sua clínica, ele primeiro vai julgar você pelo que ele vê nas redes sociais. Então, muito cuidado, porque a sua coerência, ela tem que fazer sentido para o paciente. Cuidado com as suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, até o próprio WhatsApp, mesmo que ele não lhe veja, ele consegue entender ali através da sua comunicação, da forma como você escreve, digita, dos áudios que você manda, ele consegue sim sentir a sua autoridade lá, tá? E o posicionamento digital ele é importante por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que estar todos os dias aparecendo para os nossos pacientes. Poxa, mas os pacientes não interagem comigo. Eu coloco uma pergunta, eu coloco uma caixinha, uma enquete, os pacientes não interagem. Não tem problema. As pessoas têm preguiça de interagir. Então você vai continuar interagindo com eles, puxando conversa, puxando debates, opiniões, mostrando o seu conhecimento, mostrando a sua autoridade. Mas todos os dias você precisa estar ali, lembrando para o paciente que você está na ativa. Que você está ali vivo, ativo, que assim que ele precisar, você está ali disponível para atendê-lo. Quando a gente é mal posicionado, a gente não tem referência, nós não temos referência, nós não temos autoridade. E essa autoridade, ela é o quê? É um processo que você vai construindo de degrau em degrau, de passo a passo que você dá, dia após dia que você dá. Então não queira interagir hoje com o seu paciente aqui nas redes sociais, daqui a 5 dias você interage de novo, e aí você posta a agenda aberta, e você querer que o seu paciente realmente agende com você. Ele não vai agendar. Primeiro que postar a agenda aberta não chama paciente, né? E segundo, que se você não tem um relacionamento com ele, ele não vai agendar. Então, constância e posicionamento digital. A construção da sua autoridade digital, ela deve ser consistente sempre, ela deve ser conectada, ter coerência com a sua prática clínica, tá? E ela tem que ser coerente com a sua proposta de trabalho, com a sua proposta de valor, com aquilo que você defende, aquilo que você acredita, aquilo que você quer que o paciente entenda, aquilo que você imprime. Quem é você, a sua personalidade, o seu caráter. E é tudo isso que você leva para a sua sala de atendimento. Então, o paciente ele tem que entender isso. E o seu posicionamento tem que estar conectado com isso. Tem que ter consistência, tem que ter coerência e tem que ter conexão com a sua prática clínica. Certo? Entendido essa parte de posicionamento? Então, gente, e outra coisa muito importante, que constrói muito a nossa autoridade dentro dessa vertente do posicionamento digital, são casos que você atende, as chamadas popularmente como prova social. Então, a sua reputação clínica. É muito importante você colocar isso dentro do seu posicionamento digital. O paciente, ele confia quando ele vê, na verdade, que outras pessoas já confiaram em você, já fizeram um tratamento com você e você deu um resultado para eles. Então, postar sim que você já atendeu outros pacientes, que você tem um domínio para lidar com o mesmo problema de saúde que aquele paciente tem, isso também é um posicionamento digital muito forte, tá? Usar depoimentos, usar relatos de pacientes. Às vezes o paciente manda muito pra gente pelo WhatsApp. Você é um profissional maravilhoso, você conseguiu resolver meu problema de saúde, eu já não dormia há tantos dias sentindo dor. Então, quando o paciente coloca esses relatos, esses depoimentos, tudo isso comprova a sua autoridade clínica. Muito mais, olha só, muito mais do que um diploma. Por incrível que pareça, um simples feedback de um paciente, ele tem um peso de autoridade clínica muito maior
do que um certificado que você ralou ali 2 anos para fazer uma pós-graduação. Olha para você ver como é que é o jogo hoje no consultório. Para você ver. Claro que você não vai postar aqui depoimentos que não aconteceram, tá? Então, o paciente mandou um feedback, um relato, filmou ali, tirou uma foto antes e depois do paciente, mostra isso como prova sua. O número de atendimentos que você faz, enfim, a sua rotina clínica, tudo isso se transforma em autoridade para você, tá bom? Ok? Porque a nossa autoridade, a gente não tem que estar gritando que eu tenho uma autoridade. Como é gritar que eu tenho uma autoridade? Falando dos meus certificados, falando de onde eu fiz cada curso desse. É claro que a gente tem que mostrar uma vez ou outra, porque isso faz parte da construção da autoridade, mas você não pode só depositar isso 100%, achar que isso 100% representa a sua relevância, o seu valor e a sua autoridade clínica, tá? A autoridade a gente prova, a gente não fica gritando, tentando empurrar nas pessoas aos trancos e barrancos, tá, gente? Ok? 9 horas em ponto. Olha só, hoje eu fui bem cri-cri com o horário. Fizemos aqui, mostrei para vocês os nossos 5 códigos secretos para a gente construir a nossa autoridade clínica, tá certo? Fazendo um recap aí, fazendo um resumo desses pontos principais. Nós falamos de coerência, falamos de linguagem, falamos de clareza de método, falamos de posicionamento digital e posicionamento no consultório, falamos de reputação clínica, falamos de tudo, menos de diploma, menos de certificados, tá? De novo, para quem vai entrando aqui depois da live, eu não estou dizendo que o certificado não é importante. Eu só estou dizendo que você não use o certificado como a única moeda, como a única cartada sua para imprimir a sua autoridade. Muitas outras coisas são muito mais importantes, trazem muito mais autoridade para você hoje, para o paciente, do que os seus certificados. Eles precisam existir, você precisa ter, mas você não pode usá-los 100%, acreditar neles 100%, que isso é construção de autoridade. Tá, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, olha só o pessoal falando boa noite, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixar aqui algum depoimento, podem colocar, tá certo, pessoal? Esses códigos, gente, que eu trouxe aqui para vocês, não são códigos teóricos, não é só teoria, é prática mesmo. É para você colocar em prática a partir de amanhã, lista todos e pensa o que é que você tem que fazer agora para colocar todos esses 5 códigos na sua prática clínica. E eles funcionam de verdade, eles super funcionam e a mudança você já começa a ver isso logo no primeiro dia imediatamente que você começa a aplicar, tá? Não é algo só de teórico, não é algo só para você aprender e achar, acreditar, não validar isso na sua prática clínica. Aplique, valide, que você vai ver que o resultado realmente vai acontecer, tá bom, pessoal? Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? E é isso, tá? Obrigada a cada um de vocês que esteve aqui comigo nesse dia de hoje, nessa live de hoje. Nós estamos aqui construindo o nosso trabalho. A cada 7 dias nós estamos aqui construindo o nosso degrau, dando um passo de cada vez, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Todo mundo aqui de coração aberto, todo mundo aqui participando, aprendendo, outros apenas assistindo, mas esse é o nosso processo, esse é o nosso movimento, mas nós estamos aqui buscando nos tornar profissionais ainda mais preparados, capacitados, protagonistas da nossa própria história. E é assim que a gente consegue crescer na nossa prática clínica e construir a nossa autoridade, tá? Desejo então para vocês uma semana de luz, de muita luz para vocês. Olha só, como faz para comprar o seu método? Gente, realmente eu estou divulgando aí para vocês o método do 0 ao 10K, que é o método que eu criei, é a minha própria metodologia de trabalho para você que é especialista em dor e ainda não consegue aí atingir, ainda não conseguiu atingir essa marca de 10 mil reais por mês no consultório. Mesmo que você seja recém-formado, mesmo que você já tenha um tempo de carreira, trabalhando em serviços de rede pública e convênios, plantões, agora quer sair e quer viver 100% do seu atendimento particular,
Eu tenho esse método que ele representa a minha jornada de atendimento, a minha jornada de crescimento para chegar nesse faturamento dos 10 mil reais por mês no consultório, que eu trabalhava só 20 horas semanais. Com 7 pacientes eu consegui construir um caminho que eu conseguia faturar no mínimo 10 mil reais todos os meses. E é esse caminho que eu quero trazer para vocês. E o método do 0 ao 10K, ele proporciona isso para você, tá bom? Quem quiser pegar mais informações, tem um link na minha bio. Você pode clicar, vai conhecer o nosso site, tudo que tem dentro do método. E aí você vai entrar no nosso método e você vai ver. Lá tem aulas práticas, são 8 módulos, tem 3 checklists, tem uma pasta com um drive cheio de ferramentas práticas para você ir preenchendo e implementando tudo que você vai aprender nas aulas. É só colocar em prática que isso vai acelerar demais a sua chegada no seu faturamento dos primeiros 10 mil reais por mês no consultório, tá, gente? Então aí, falando para vocês, porque eu falo direto sobre ele, porque ele é um produto que vai realmente ajudar a transformar a carreira de vocês. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada a todos que interagiram. Muitas pessoas entrando agora no finalzinho. A live vai ficar salva para vocês, tá bom? Então, quem não pôde assistir hoje, assiste durante a semana, anota tudo, aplica, que o resultado vem. Ok? Um beijo a todos vocês. Uma semana de luz, de muita bênção, de muita prosperidade, de muitos pacientes chegando agora para vocês essa semana. Boa noite, vamos fazer aí uma semana brilhante. Até o próximo domingo, às 20 horas.